Boa noite, meu povo, boa noite, João, boa noite, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, na noite desta terça-feira, dia 8 de abril, 30º dia de nossa Santa Quaresma, do nosso Retiro Quaresmal. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não ocultais a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Boa noite, meu povo. Aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos neste 30º dia, rezando pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por nossas famílias, igrejas domésticas, santuário da vida e do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje, o Santo Evangelho, está em São João, capítulo 8, versículo 21 ao 30.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Jesus é a verdade revelada. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No evangelho de hoje, Jesus confronta os fariseus e declara que se eles não crerem nele, morrerão nos seus pecados. O mesmo pode acontecer conosco. Se queremos a salvação e desejamos estar junto de Deus, não há outro caminho. É necessário crermos em Cristo. O Evangelho de São João nos diz: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui a expressão eu sou remete a uma frase do Antigo Testamento, quando o próprio Deus se apresenta na sarça ardente a Moisés dizendo o seu nome. Eu sou aquele que sou, ou seja, eu sou. Então Jesus, para esclarecer, quando acontece o momento da sarça ardente na sua vida, onde apresenta-se como aquele a ser crido e fala de sua cruz. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Na cruz, Jesus é a nova sarça ardente, cuja madeira do crucifixo arde em chamas de amor. Mas não se consome. Esse é o mistério de morte e ressurreição. A realidade da Páscoa que se apresenta diante dos nossos olhos. Crucificado, nosso Senhor é Deus no auge da sua revelação, mostrando toda a vida que está em seu amor, que se entrega até a morte, mas vitorioso. No entanto, neste momento, mesmo Evangelho, apresenta-se a morte de uma outra forma, a morte eterna. Se não credes que eu sou, se não tiver fé na revelação do amor, no Deus encarnado que é Jesus Cristo, morrereis em vossos pecados. Isso significa que aquele que morrer em pecado sofrerá a condenação eterna ao inferno. Esse tema é um dos mais inquietantes dos tempos atuais.
Sabemos que Jesus é a boa nova de Deus e Ele é o Salvador, que veio para morrer por nós na cruz, numa prova de amor extraordinária, como diz seu próprio nome. Que quer dizer Deus salva. Uma das frases marcantes de Jesus é: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas todo o seu sacrifício redentor torna-se de repente esvaziado, porque o mundo quer colocar na cabeça das pessoas que o inferno não existe. Ora, se o inferno não existe, por que Deus teve tanto trabalho? Porque Ele desceu dos céus e veio viver a nossa miséria, a nossa pobreza, sofrer as nossas dores, morrer a nossa morte. Porque Ele, inocente, fez-se condenado para livrar-nos da condenação que nós, muito justamente e merecidamente, estamos fadados por nossas próprias desgraças, pecados e infidelidades. Porque Deus teria feito tudo isso se o inferno não existe? Ora, se os teólogos modernos, com uma simples canetada, aboliram o inferno, por que Deus fez tanta coisa e sofreu tanto? Uma vez que bastava apenas escrever um artigo teológico, estava tudo resolvido. Porque não é assim que funciona. Deus é verdadeiro e não mente. Ele é aquele que é a verdade. A mentira, o engano e as ideologias não passam de uma nuvem evanescente que logo acaba. Mas Jesus, ao ser levado à cruz, manifesta a verdade de Deus. Eu sou. E a sua morte redentora, seu amor infinito e seu derramamento de sangue pela nossa salvação revelam uma verdade na qual tudo está fundado. Portanto, se não crermos nele, estaremos desgraçadamente abraçados com o pai da mentira, morrendo dessa forma em nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo quaresmal, hoje 30º dia, somos convocados pelo Evangelho, somos sacudidos pela palavra de Deus, por esta palavra que é uma pessoa, que é Jesus, que vivo e ressuscitado habita em nossos corações, para crermos em Jesus verdadeiramente, para sermos salvos, para irmos ao encontro de Deus. Mas se nós escolhermos a mentira, o medo, e seremos abraçados pelo pai da mentira, e morrendo dessa forma, seremos condenados por nossos pecados. Em Jesus está a salvação. Na verdade está a salvação. Na mentira, a condenação. Eis que o Senhor coloca à nossa frente dois caminhos: o da vida e o da morte, o da verdade e da mentira. Sê sensato, portanto, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a verdade, escolhe, pois, Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 30º dia do nosso retiro quaresmal, nesta terça-feira, dia 8 de abril, Cristo fundou o sacerdócio. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Afirmamos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu um sacerdócio especial e o encarregou de comunicar aos homens os benefícios da redenção. Cristo não quis, como alguns o afirmam por erro, que as almas se comuniquem com Deus sem intermediário, que estejam ligadas em linha direta com Deus.
mas quis criar no sacerdócio uma grande central telefônica à disposição dos homens, para que os homens, graças a ela, sejam postos em comunicação com a linha do céu. Como sabemos disso? Pelo ensinamento claríssimo dos evangelhos, lemos neles estas belas palavras que o Salvador dirigiu aos que ele especialmente escolhera. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu amo, mas chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vô-lo fiz conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos estabeleci para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Nosso Senhor Jesus Cristo também ordenou que todo aquele que quiser entrar no seu reino seja batizado, para renascer de novo. Mas foi aos apóstolos e aos seus sucessores que ele confiou o encargo de administrar o batismo. A quem depois do batismo comete o pecado, ele dá absolvição. Mas esse poder foi ainda nas mãos dos apóstolos que ele o estabeleceu, como vemos no capítulo 20 de São João, versículo 22. Resumindo-nos por sua morte, mas a renovação da sua morte redentora, confiou-a ele ainda aos seus apóstolos. O penhor da vida eterna é a recepção do corpo e do sangue de Cristo, mas esse poder ele também só o deu aos seus sacerdotes, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 19. Assim também, impôs-lhe o dever de pregarem a doutrina cristã. Ide, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, como nos fala o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Em verdade, quem lê os evangelhos não pode deixar de fazer esta verificação. Para assegurar a extensão do reino de Deus na terra, Cristo escolheu alguns homens em particular e revestiu-os do seu poder para que o representassem. Aqueles que ele enviou têm a santa obrigação de trabalhar para o reino de Deus, e aqueles a quem ele os enviou têm a santa obrigação de escutá-los. Pois ele lhes disse igualmente: quem vos escuta, a mim escuta, nos lembra o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. O próprio Cristo organizou o grupo dos enviados, colocando-lhes à testa, como seu representante visível, um chefe monárquico. Sim, o sacerdócio católico representa o pensamento de Cristo. Mas, meus irmãos, quando refletimos na tarefa imensa que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus sacerdotes, somos quase que obrigados a dizer que nosso Senhor, humanamente falando, iniciou uma empresa terrível quando realizou esta coisa espantosa. Confiar às mãos dos homens as forças, os merecimentos, a sorte da redenção. Nas mãos de homens que, mesmo depois de receberem essa missão, permanecem sempre homens com uma natureza humana, inclinada ao pecado e com o fardo das fraquezas humanas. Depois, obrigar as outras criaturas a volver-se quanto à vida de suas almas. Para esse pequeno grupo de eleitos, mesmo quando esses membros não fossem santos ou gênios, mesmo quando a sua alma estivesse talvez em um penoso afastamento de Cristo. O sacerdócio tem duas faces. Vive na terra, mas não tem o direito de ser da terra. O sacerdote é nosso compatriota, figura entre os nossos conhecidos, é filho de tal ou da família de tal. E, no entanto, depois da ordenação, é mais do que isso, muito mais. Cumpre que seu amor se estenda a toda a humanidade. Ele deve ir sem excitação, aonde quer que Deus o chame, a uma aldeiazinha, a uma grande cidade, junto às crianças, em uma escola, aos doentes em um hospital, aos pobres em um hospício, junto aos estrangeiros, entre os pagãos. Em parte alguma tem ele o direito de parar definitivamente,
de se ligar definitivamente com alguém, deve ser um viajante perpétuo na terra e dirigir-se imediatamente e com solicitude para onde quer que Deus o chame. Cumpre que viva no mundo para poder salvá-lo, e todavia fora do mundo para não perecer com ele. Tarefa de dar vertigem. Com efeito, mesmo se cada sacerdote fosse um santo e um gênio, mesmo então não se compreenderia a misteriosa decisão de Cristo, que ligou a distribuição das suas graças a intermediários humanos, pelo fato de haver ele deixado no seu sacerdotes a fraqueza humana. É certo que a nossa fé é frequentemente posta a pesadíssima prova. Seria mais fácil afastar da nossa fé qualquer outro obstáculo do que curar essa chaga dolorosa que nos infligem as faltas humanas dos sacerdotes eleitos e delegados por Cristo. É tão terrível essa provação da nossa fé que muitos não a podem suportar. Sabeis em que é que penso neste momento? Na maior dor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma dor que o Salvador, por assim dizer, previu, e não obstante a qual não renunciou a fundar o sacerdócio. Por toda a parte onde há homens, a fraqueza humana aí também se encontra. É verdade, devemos trabalhar com todas as nossas forças para que os traços humanos desapareçam cada vez mais do sacerdócio da Igreja. Mas se isso não é alcançado completamente, se aqui e acolá se apresentam deploráveis defeitos, fraquezas e até pecados, não temos o direito de vacilar na nossa fé. Quando sabemos que São Pedro, no dia da primeira comunhão e no dia da ordenação, negou seu mestre, e quando sabemos que os apóstolos covardemente abandonaram o Salvador no próprio dia em que foram eleitos. Nosso Senhor previu tudo isso, e não obstante, instituiu o sacerdócio e certamente o fez por graves razões. Esforcemo-nos por investigar com humildade essas razões. Por que foi que nosso Senhor estabeleceu esse intermediário, esse traço de união entre Deus e os homens? Por que foi que instituiu o sacerdócio? Assim veremos nos próximos dias a resposta dessas perguntas. Neste momento cabe a nós a rezarmos pelo nosso pároco, o padre da nossa paróquia. Tantas vezes sobre ele o peso de todos os paroquianos, os problemas que compartilham com o padre, toda aquela vida em comunidade, os desafios. Assim nós devemos rezar para que os nossos sacerdotes permaneçam fiéis à sua aliança com Cristo e com a Igreja. Rezemos pelo nosso pároco, rezemos pelo bispo da nossa diocese, por todos os bispos, todos os padres, pelo Papa Francisco. Rezemos pela Igreja una, santa, católica e apostólica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre nossa casa, família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Que a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, possamos ser sinal da luz e da verdade de Cristo no mundo. Clamamos a poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus.
Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e neste tempo quaresmal nos dê uma verdadeira conversão. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos, como começamos, cantando o Salmo Responsorial 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não ocultais a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor resumir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a vossa face. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e o povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra ao alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor.